Ui! Você fica nessa confusão com a sua voz antes de gravar o seu vídeo ou ao longo da sua gravação? Chega desse pigarro! Nesse vídeo eu vou te ensinar exercícios para você aquecer a sua voz e preparar a sua voz para gravar vídeos incríveis e envolventes para o seu público. Olá, professores da minha vida, sejam muito bem-vindos ao canal Escola de Professores Online, o único canal nesse Brasil que te ensina a monetizar o seu dinheiro através de cursos online. Se você quer receber todas essas informações semanalmente, é só se inscrever aqui, ó, apertando esse botãozinho, é de graça, é super fácil. Se inscreve aqui no canal e você vai receber todas as semanas os vídeos que eu posto aqui. E para você não perder nenhum conteúdo, é só ativar o sininho. E se você quer receber informações diárias sobre produção de cursos online, para você monetizar o seu conhecimento de forma justa, vai lá para o Instagram, @Escola de Professores Online. E chega de enrolação, vamos começar esse vídeo porque eu quero resolver a minha voz para dar as minhas aulas online. A sua voz é uma ferramenta de comunicação poderosa que você vai usar ao longo das aulas do seu curso online e ela vai revelar muito sobre você. Se você ainda não parou para pensar nisso, observe que o jeito que as pessoas falam com você, você já interpreta como que aquela pessoa tá naquele dia. Essa pessoa tá nervosa. Essa pessoa tá tranquila, tá? Ótima hoje. É a voz, é o aspecto da voz. E da mesma forma, na hora que você estiver falando, explicando o seu conteúdo nas suas aulas, dependendo do jeito que você está falando, o seu aluno vai te interpretar de uma forma ou de outra. Então, daqui para frente, você vai prestar bastante atenção no jeito que você transmite essas ideias, a voz. Você vai começar agora a pensar nesses 3 aspectos que eu vou falar agora mesmo para vocês, que vão moldar a sua mensagem e vão influenciar na forma com que o aluno recebe e interpreta todo o conteúdo que você passa ao longo das aulas. Então, nós temos que pensar em 3 aspectos da voz. O primeiro aspecto é o volume da sua voz. Qual o volume de voz que você vai usar? Mas o que é isso, professora? Volume de voz? É a altura que você vai falar. Você vai gritar ou você vai falar baixinho com seus alunos? Você vai decidir. Agora, é importante você não oscilar demais o tempo todo essa altura da sua voz, porque senão depois você vai ter um problema na hora de editar o seu vídeo, porque você vai perceber que o seu áudio, a sua voz, ela fica o tempo todo, ela vai lá em cima e depois ela vai lá embaixo, não dá para escutar, depois ela vai lá em cima e depois ela vai lá embaixo. Então isso é um resultado que a gente não quer, porque ou você vai ter que equalizar esse áudio lá na edição, que vai te dar uma trabalheira danada, ou você vai liberar a sua aula desse jeito e o seu aluno não vai ficar satisfeito, porque ele vai ter que, ao longo da aula inteira, ficar regulando o volume. Na hora que você estiver falando muito alto, empolgado, ele vai ter que dar uma baixadinha lá, porque ninguém merece escutar uma aula com o professor gritando. E na hora que você falar muito baixo assim, ele não vai escutar o que você está falando, e aí ele vai ter que dar uma aumentadinha no volume. E ele vai ficar nessa dinâmica a aula inteira. E ele vai desistir da sua aula. Ninguém quer assistir uma aula desse jeito. Então, o primeiro aspecto é o volume da voz, que você vai prestar atenção e você vai tentar manter esse volume da voz. Mas o volume da voz, ele é estratégico também para, por exemplo, chamar a atenção do aluno, para enfatizar. Você pode conseguir enfatizar também alguma mensagem através do seu volume de voz, mas isso em pontos específicos ao longo da sua aula. Você não vai fazer isso o tempo todo. Às vezes, no meio de uma aula, você quer chamar a atenção do aluno, então você fala um pouquinho mais alto assim, ó,
e pronto, o aluno deu uma assustada, acordou, você aumentou o volume de voz e pronto. Um pico proposital, que não tem problema, você não vai nem tratar isso na edição, porque isso foi de propósito, foi mesmo para chamar atenção, um alerta para o seu aluno. Ou às vezes você quer falar um pouquinho mais baixo para também chamar a atenção do aluno, mas você vai falar de uma forma baixa, no volume baixo, que o seu aluno consiga escutar. Mas é só em algum momento para você também provocar alguma curiosidade, chamar a atenção do aluno dessa forma. Mas atenção, então, para o volume. Tenta manter um volume constante usando essas estratégias em alguns pontos específicos de oscilar a altura da voz apenas para chamar a atenção, mas em alguns pontos da sua narrativa. O segundo aspecto que a gente vai ver é a entonação da sua voz. Entonação? Entonação. Você não fala da mesma forma com a sua mãe, com a sua professora, com o seu chefe. Você usa entonações diferentes, inclusive para gravar sua aula online. Você vai achar a sua entonação para você desenvolver a sua aula. Todas as aulas do seu curso. Vai ser uma entonação que você consiga manter e que seja confortável para você. Por exemplo, o jeito que eu estou falando aqui com você agora não é o jeito que eu falo com minha mãe sentada ali no sofá da minha casa. Não é. Da mesma forma que não é a mesma entonação que eu uso para conversar com os meus amigos, num restaurante, por exemplo. Então, a gente usa entonações diferentes e essas entonações transmitem sensações, emoções diferentes. E você vai trabalhar essa entonação ao longo da sua narrativa inteira. Isso é muito interessante para despertar emoção, para passar até adrenalina. Você está contando uma história e aí você usa um outro tipo de entonação e você consegue passar aquela sensação que você viveu naquela história através da sua entonação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito fácil para você entender como que a entonação pode mudar a forma como o seu aluno vai te interpretar. Eu vou usar a mesma frase, porém com entonações diferentes. Primeiro, Fernanda, vem aqui, por favor. Segundo, Fernanda, vem aqui, por favor. Tá vendo como que mudou? Eu usei a mesma frase, mas com entonações diferentes. Na primeira versão, na primeira entonação, a Fernanda vai vir tranquilamente, porque deve ser alguma coisa boa que ela vai receber. Agora, na segunda frase, eu acho que a Fernanda vai enfiar o rabinho entre as pernas e vai rapar fora. Ela não vai querer nem saber o que essa pessoa tem para falar com ela, porque essa pessoa demonstrou um tom agressivo, um tom de pessoa que está nervosa, que está com raiva. Você está vendo como que a entonação muda? O jeito que o seu aluno, que a pessoa que está escutando, ouvindo, assistindo a sua aula, o jeito com que ela vai te interpretar e vai receber o conteúdo que você está passando. Então, a gente vai começar a prestar atenção nessa entonação e usar a favor do nosso contexto, para a gente tentar envolver o aluno, para a gente tentar criar uma emoção dentro da nossa narrativa, que é muito importante para a gente conseguir até levar o aluno até o final das aulas. Mais um exemplo. Às vezes você está contando uma história dentro da sua aula, que é muito importante, é uma estratégia também muito importante para envolver os alunos no conteúdo, e aí você não vai contar a história com uma mesma entonação o tempo todo. Ela vai ficar chata, você não vai conseguir envolver muito bem seus alunos. Imagina, eu contando uma história sobre um episódio que aconteceu quando eu estava gravando numa fazenda e a gente teve que gravar num pasto que estava cheio de bois Nelores. Então, eu vou contar agora usando uma entonação de forma que vai favorecer o seu envolvimento aqui na minha história. E aí, a gente estava lá na fazenda gravando num pasto cheio de boi Nelore, aqueles bois grandes, enormes, brancos, com cupim branco, gigantes. E aí, de repente, quando eu olhei para trás, tinha um boi. Era o maior.
era o maior que tinha no pasto. E ele olhou pra gente. Ele só fez assim, ó, com a pata dele e saiu correndo. E ele saiu correndo e a gente saiu correndo também. E eu pensei, naquele dia, eu pensei que eu não fosse voltar pra casa, porque o boi corria tanto, mas eu corri mais do que ele. E eu consegui chegar lá naquela cerca. E agora eu vou contar esse mesmo episódio sem entonação. Ou melhor, mantendo a mesma entonação da aula inteira. E a gente estava lá no pasto e tinha vários bois, Nelores, brancos, grandes. De repente eu olhei para trás, tinha um boi branco grande olhando para mim e ele começou a correr atrás da gente e a gente correu e eu consegui chegar na cerca. Tá vendo a diferença? Eu usei entonações diferentes. Então eu passei para você, eu passei para o aluno a emoção que eu senti naquele momento, naquele dia de gravação, então eu consegui transportar o aluno lá para aquele momento. E eu também usei um outro aspecto da minha voz para causar adrenalina, para o aluno sentir a adrenalina que eu senti na hora que eu corri desse boi. A velocidade da minha voz. Eu alterei um pouquinho a velocidade da minha voz, eu comecei a falar mais rápido e o aluno sentiu essa velocidade e essa rapidez até da minha corrida. Então esse é o nosso terceiro aspecto que você vai prestar atenção na sua voz, a velocidade como você fala. Você vai tentar não falar rápido demais ao longo da sua aula inteira, porque senão isso dificulta o entendimento, as pessoas não conseguem te entender direito, e você também não vai falar devagar demais. Apesar de que agora a gente tem umas ferramentas que você coloca lá para assistir em 1.5, 2x, enfim, mas tenta falar um pouquinho mais rápido, vamos colaborar, porque senão seu aluno vai ficar entediado. Então tenta achar uma velocidade adequada e você vai oscilar em alguns momentos essa velocidade para causar essa emoção, para passar adrenalina, causar um envolvimento diferente no seu aluno. Então esse seria o nosso terceiro aspecto que você vai prestar atenção na sua voz ao longo das suas aulas do curso online. E agora você já sabe os aspectos que você tem que levar em consideração para você ter uma voz agradável, uma voz que esteja confortável, que você se sinta confortável para você falar durante horas, que você vai passar por gravações longas para fazer um curso online inteiro. E aí você pode estar pensando assim: mas eu detesto a minha voz é horrível, a minha voz é rouca, a minha voz é estridente demais, a minha voz é cansativa, como que eu vou fazer isso? Agora sim, eu vou te passar alguns exercícios para você trabalhar a sua voz e principalmente preparar a sua voz para essas gravações do seu curso online e também para fazer vídeos para as redes sociais, para você divulgar o seu curso online. A gente vai começar com um exercício de aquecimento que você vai fazer sempre antes de gravar. Antes de falar sobre esse exercício, eu queria deixar bem claro aqui que eu não sou fonoaudióloga, mas eu trabalho com gravações de curso, já tem mais de 15 anos, bem mais do que 15 anos, e eu sempre dirijo professores, oriento esses professores em relação à voz. Eu também faço gravações como apresentadora, então eu vou passar para vocês aqui exercícios que eu aplico na prática ao longo de todos esses anos e que dão resultados, tá? Então vamos começar com exercícios de aquecimento que você vai fazer sempre antes de dar o REC aí na sua câmera. O primeiro exercício que eu gosto muito de fazer, assim que acordei, naquele dia que eu vou gravar, normalmente eu gravo, já marco as minhas gravações para logo de manhã, porque normalmente as gravações são longas, são demoradas, então eu já reservo aquele dia inteiro para eu gravar. Eu acordo e eu já começo a fazer exercícios de aquecimento. O primeiro exercício é muito simples, é só você fazer assim, ó. Ele vai aquecer as suas cordas vocais e ele também vai limpar, ele limpa a sua garganta. Não sei te explicar cientificamente o que acontece, mas na prática é muito bom. Ele dá uma limpeza e ajuda muito. Você vai ver a diferença na hora de começar a falar. Então você vai fazendo aí, fica fazendo, sei lá, uns 3 minutos, o tempo que você achar necessário para
para limpar a sua voz, para você sentir mais agradável a sua voz, para você começar a falar. É só simples assim. Só isso. E aí eu vou dar mais uma outra dica. Para quem acha que tem uma voz muito estridente, eu acho que a minha voz ela é mais aguda. Então, você vai fazer esse exercício de aquecimento num tom mais baixo. Desse jeito assim. Viu a diferença? Quando eu faço normal, agora eu estou fazendo puxando para um tom grave. Viu a diferença? E isso vai influenciar na sua entonação de voz lá na hora de gravar. Isso vai deixar a sua voz um pouquinho mais grave, mas para isso é importante que você faça esse exercício constantemente. Aí você não deixa para fazer esse exercício só no dia de gravar. Faz de vez em quando, que aí você vai acostumando a sua voz a ficar mais num tom mais grave, ok? Agora vamos passar para os exercícios de dicção e articulação para você falar muito bem e todo mundo conseguir te entender. O primeiro exercício é o exercício do cavalo. Você vai fazer igual o cavalo faz, ó. Desse jeito, ó, e não precisa ficar com vergonha. Esses exercícios são para você fazer esses movimentos mesmo, com os lábios, soltar mesmo. Então, faça, se você tiver com vergonha, vai para um lugar que você vai ficar mais à vontade, mas não precisa ficar com vergonha, isso é técnica de gravação. Então, você vai fazer isso, ó. Solta, deixa a boca solta, ó. Isso ajuda a soltar os lábios. O segundo exercício de dicção e articulação é: você vai abrir a boca e fechar a boca. Desse jeito. Também ajuda a soltar a boca na hora de falar, porque é muito comum na hora que a gente começa a liga a câmera e começa a falar, a nossa boca dá uma travada, principalmente quem ainda não está acostumado, ainda está um pouquinho tímido. Então, quando você faz esse exercício, ajuda a dar uma soltada na boca. Ou você também pode fazer esse exercício de abrir e fechar a boca estalando a língua. E aí o exercício já fica até mais completo e mais avançado. Você vai fazer assim, ó. Desse jeito, abrindo, fechando a boca e... Aí você já vai trabalhando a língua, aí você trabalha um monte de coisa que eu não sei explicar o que é, só que ajuda a destravar a língua, ajuda a destravar aqui, eu soltar a boca, a articulação, tudo. Você vai falar muito melhor, vai por mim. Outro exercício legal também é você passar a língua atrás aqui, ó, dos lábios, aqui, ó, entre os dentes e os lábios, assim, ó. É até gostoso de fazer. E também dá uma soltada na boca. Agora, o melhor exercício para dicção que eu já fiz é esse. Você vai precisar de uma caneta ou um lápis. Você vai pegar um texto, uma página. Pode pegar, você vai ler muita coisa. Uma página de texto do seu roteiro. Vai colocar a caneta na boca e vai ler o seu texto inteiro com a caneta na boca. Eu vou fazer aspectos de nossa personalidade e de que como são verbalmente naquele momento e no contexto. A voz, o traço da comunicação. Gente, é ridículo, mas esse é o melhor exercício para dicção. Você vai ver, depois que você ler uma página inteira com um lápis na boca, na hora que você tirar o lápis, você vai ver que você vai falar que é uma maravilha. Sua boca vai falar sozinha. É uma maravilha. Faça esse exercício e depois me conta aqui nos comentários. Agora, se o seu problema é com a velocidade, se você
fala um pouquinho rápido demais, já até percebeu que as pessoas te falam normalmente, ai meu Deus, não entendi nada que você falou, fala de novo. Então, já é um indicativo que você tem que reduzir um pouquinho a velocidade da sua fala. Então, tem jeito de você trabalhar isso também. Você vai fazer o seguinte, é o exercício da leitura. Você vai pegar um livro, pega um texto também longo e você vai ler em voz alta esse texto, prestando atenção na velocidade da sua leitura, tá? Você vai usar a entonação que você vai usar ao longo da sua aula e prestar atenção na velocidade. Você não vai falar do jeito que você fala normalmente nessa correria. Você vai tentar falar um pouco mais calmo, desacelerado, mais devagar. Tá bom? Bota um pé no freio aí. E da mesma forma, se você fala lento demais, você tranquila demais, isso pode dar uma preguicinha no seu aluno, você vai pegar e vai fazer o mesmo exercício. Pega um livro, pega um texto, pega o seu roteiro e você vai ler ele 1, 2 páginas inteiras, vai treinar. Fazer essa leitura em voz alta, na entonação que você vai usar, porém com uma velocidade mais acelerada para você se acostumar a falar um pouquinho mais rápido. Esse exercício é excelente também para quem tem problema de dicção. Quem tem problema de dicção, que não fala muito bem as letras, os fonemas, faça esse exercício da leitura. Pega o seu roteiro, pega um livro e leia em voz alta, usando a entonação que você vai usar ao longo das suas aulas. E aí você vai observar, vai ficar atento para a sua dicção, tentar falar muito bem, ler todas as palavras, todas as letras, até o final da última letra e da última palavra da frase. Que esse é um outro cuidado, as pessoas têm mania de comer as últimas letras das palavras e comer também o finalzinho da frase. Começa a reduzir o volume da voz no final da frase. Tome esse cuidado porque o seu aluno quer escutar o seu raciocínio completo. E esse mesmo exercício da leitura serve também para você que nasceu do lado da cachoeira e está acostumado a falar alto demais, ou para você que é um pouquinho tímido, acuado e fala um pouquinho para dentro. Então você vai fazer esse exercício, vai ler 1, 2 páginas, isso é sempre, todo dia você vai treinar, isso é treino, gente, é prática. E aí você vai treinar, lendo com um volume mais baixo, se você nasceu do lado da cachoeira, ou com um volume mais alto, se você ainda está um pouquinho tímido e fala muito para dentro, para você se soltar e acostumar a falar numa altura de voz mais adequada que o seu aluno vai conseguir te escutar e entender todo o seu conteúdo. E para finalizar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar que é muito importante também você sempre manter a sua voz hidratada. Como assim, professora? Para você hidratar a sua voz, como que você vai fazer? Você vai se hidratar, você vai beber muita água. E não adianta beber água só na hora da gravação, não. Você tem que sempre manter o seu corpo bem hidratado. Então, bora beber muita água, que isso vai ajudar no desempenho da sua voz ao longo das gravações do seu curso online. Outra dica também é evitar comer alimentos lácteos antes da sua gravação, porque esses tipos de alimentos, como leite, requeijão, queijo, eles aumentam e engrossam muito o nosso muco. E aí, isso pode prejudicar a sua fala ao longo da sua gravação, fora que vai te dar um pigarro, você vai ficar naquele com o bichinho do a gravação inteira. Eu já eliminei, eu já não bebo leite, não como requeijão, já tem alguns anos, porque eu percebi que isso realmente prejudicava a minha voz e ataca a minha rinite também. Mas não é o caso, não é o assunto desse vídeo. E outro alimento também que você deve evitar é a farinha de trigo, que ela também vai causar esse mesmo efeito, vai aumentar, engrossar o muco e vai prejudicar a sua voz. Então, algumas dicas aí você vai ver se isso acontece com você ou não. Comigo acontece e eu estou contando aqui a minha experiência, a minha prática. Então tá aí, vários exercícios para você treinar, para você preparar e praticar a sua fala, para você fazer vídeos incríveis, aulas incríveis para os seus alunos e se posicionar como expert referência. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, que a gente ama, porque é a única forma que eu tenho
de entender se você está gostando desse tipo de conteúdo e se eu posso continuar trazendo esses conteúdos aqui para você. Se você quer que eu produza vídeo de outro assunto, sobre outras etapas de gravação, de produção de cursos online, escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo só para você. Eu fico por aqui. Beijo!